Vamos lá, vamos à parte das diretrizes que compõem aí a educação especial. Então, diretrizes nacionais para a educação especial da educação básica. Essa modalidade já é falada nas diretrizes gerais, porém eles fizeram uma específica para o especial, tá? Para a educação especial. Vamos lá. Então, essas diretrizes aqui para a educação especial vai abranger os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais. Essa é a nomenclatura correta para trabalhar na escola. Quando nós falamos de pessoas da educação especial, em geral a gente fala pessoas com necessidades especiais. Agora, se tratando de escola, nós falamos educandos com necessidades educacionais especiais, tá? E eles fazem parte, essa modalidade faz parte da educação básica, né? E perpassa por todas as etapas e por todas as modalidades, ok? Educação especial, ela é transversal, é uma modalidade transversal, ok? Então, ela vai passar por tudo, ela vai passar pelo infantil, ela tem início no infantil, né? Ela tem início no infantil, na creche, na pré-escola, ela passa pelo fundamental, passa pelo médio, tudo depende, né, do progresso dessa criança da educação especial, tá? Precisa dar a eles, né, o direito de continuar, né, e todos os serviços que envolvem a educação especial, tá? A questão de avaliá-los conforme devem ser avaliados, a questão da interação com a família e a comunidade é muito importante, porque a família às vezes não sabe lidar com a situação do próprio filho, tá? Então, precisa orientar a família da importância de levar seus filhos para o AEE, atendimento educacional especializado, que é no contraturno escolar. Então, a criança é matriculada no ensino regular, preferencialmente, né? Uma sala comum, e no contraturno ela tem o AEE, esse atendimento educacional especializado para ajudar, para complementar, ok? É isso que diz o artigo 1º. No artigo 2º, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Ou seja, não pode recusar a matrícula dos alunos da educação especial, ok? Na rede pública, no caso particular, que é casos à parte, tá? Não pode, então deve dar a matrícula, porém precisa verificar o seguinte: eles têm direito à integração, integrá-los e integrá-los, né? E incluí-los. Então tem a integração e a inclusão. Integração, essa daqui é sua sala, essa daqui é seus amigos, sua escola, aqui fica isso, aqui. Agora, inclusão é no processo educativo. Eles têm direito a aprender, eles têm direito à qualidade, tá bom? Depois, no artigo 3º, a educação especial, que é uma modalidade de ensino, não podemos esquecer que não é etapa, é modalidade, entende-se por um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure a eles recursos e serviços educacionais especiais, ou seja, o AEE entra aí, nesses serviços educacionais, que são feitos nas salas de recursos multifuncionais, ok? Organizados institucionalmente para... Então, o AEE, ele vem para quê? Para apoiar, para complementar, para suplementar, e em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos, que apresentem necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades. Então, assim, o aluno deve estar matriculado na rede regular de ensino, na sala comum. No contraturno, ele vai para o AEE, né? Então, o AEE vem ajudar, vem apoiar, vem complementar, ok? E não precisa necessariamente ser dado na escola que o aluno estuda, pode ser em outra escola ou em outro serviço especializado, mas tem que ser dado,
tá? De qualquer forma aí, para ajudar os alunos da educação especial, tá bom? No artigo 4º, essa modalidade, né, ela vai considerar situações singulares. Por quê? Cada aluno tem um tipo de deficiência, um tipo de limitação, então depende de cada deficiência, depende de cada transtorno, tá? Por isso que são situações singulares. Os perfis dos estudantes, as características biopsicossociais dos alunos e suas faixas etárias. E se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Então, o que acontece aí? Tudo vai depender do laudo que o aluno tem, que tipo de deficiência, quais as suas limitações. Então, esse laudo precisa ser entregue na escola para que as professoras tenham um parâmetro para trabalhar, tá? Eu acho que tem um transtorno? Não, precisa ter um laudo para saber que tipo de transtorno, né? Porque senão a professora fica sem saber como agir, ok? E os mesmos princípios que nós falamos do infantil, do fundamental, da educação especial, são os mesmos princípios, tá? Esses princípios são iguais para todos. Princípios éticos de valores, de respeito, né? Políticos de direitos e deveres, estéticos de imaginação, criatividade, sensibilidade, emoção, ok? Então, enquanto a isso, eles serão garantidos o que para eles? Assegurando o quê? A dignidade humana, o direito de cada aluno de realizar seus projetos de estudo, porque não é porque é da educação especial que eles não têm o direito de participar de tudo, né? Eles têm direito à questão do trabalho, de serem inseridos na vida em sociedade. Então, o trabalho faz parte, ok? Dentro das suas necessidades, da sua realidade, né? Serão encaminhados conforme o grau, a sua limitação, né? Qual a sua deficiência, etc. A busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas diferenças, né? Valorizar as suas diferenças, valorizar as suas potencialidades, todos eles têm potencial, tá? Tem que cutucá-los, digamos assim, né? Tem que descobrir aí. Bem como as necessidades educacionais especiais no processo ensino-aprendizagem, com base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências. Ou seja, o mesmo parâmetro que vai ser trabalhado com infantil, com fundamental, com médio, também vai ser trabalhado na modalidade de educação especial, né? Referente a valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências, ok? Depois, o desenvolvimento para exercício da cidadania, capacidade de participação social. Então, eles têm o direito, né, dessa participação social, política, econômica, de tudo, de tudo. A ampliação mediante o cumprimento dos seus deveres, usufruto dos seus direitos, ou seja, eles têm todos os direitos garantidos por lei, ok? Depois, no artigo 5, consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que durante o processo educacional apresentarem. Então, vamos lá. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos. A. Aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica, e B. Aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. Então, tudo depende de cada caso. A criança adquiriu depois, a criança nasceu assim, qual é o problema, né? Então, tudo depende. Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. Então, vai ter aqueles alunos que vão precisar do braille, vai ter aqueles alunos que vão precisar da língua brasileira de sinais, Libras, tudo vai depender de cada caso. Os alunos que têm altas habilidades de superdotação, eles também fazem parte da educação especial, tá? Eles têm grande facilidade de aprendizagem que os levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Mas isso não quer dizer que eles tenham habilidade para todas as áreas, né? São algumas áreas.
mas que tem que ser trabalhado da forma correta, né? Porque senão joga muita coisa para esses alunos da superdotados com altas habilidades e que depois vão ser prejudicados futuramente, né? Muita coisa porque é uma criança, ok? E assim por diante. Depois no artigo 6. Para identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, né? Tudo vai depender. Então, por exemplo, se é um aluno deficiente físico, que ele não tem o cognitivo dele comprometido, então muitos deles que é só físico, às vezes não precisa serem encaminhados para o AE, por exemplo. Agora, às vezes é uma deficiência física e cognitiva, e intelectual ao mesmo tempo, aí sim. Então tudo vai depender. A escola deve realizar, com assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, contando para qual? A experiência do seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores, supervisores educacionais, o setor responsável pela educação especial, colaboração da família, cooperação dos serviços de saúde, assistência social, trabalho, justiça, esporte, bem como do Ministério Público quando necessário. Ou seja, esses alunos da educação especial, eles têm direito a tudo e tem alguns direitos específicos que é só para eles, né? Então, vamos supor, muitas mães não sabem, mas muitos alunos da educação especial têm o direito a uma aposentadoria, a receber uma verba do governo, muitos pais não sabem disso, né? E não é só a educação, só a escola. A família deve ter essas parcerias com outros lugares, principalmente a saúde, né? O assistência social, para poder ajudar, dependendo da gravidade de cada caso, tá bom? Mas saber lidar, né? Dar palestras, né? Para esses pais também saberem lidar com cada situação, ok? Depois, no artigo 7, o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade, tá? Então, eles têm que ser trabalhados no AE, eles podem, vamos supor, eles estão no infantil, podem ir para o AE, eles estão no fundamental, podem ir para o AE, eles estão no médio, podem ir para o AE, mas eles têm que estar matriculados também na rede regular de ensino, ok? As escolas da rede regular devem prever e prover na organização das suas classes comuns, tá? Ou seja, gente, não é só matricular o aluno, integrar o aluno, é incluir o aluno em todo o processo. Então, a escola já deve verificar, porque é a escola que se adapta ao aluno da educação especial, não é o aluno que se adapta à escola, no sentido assim, ele usa cadeira de rodas e a escola não tem elevador, a escola não tem rampa, e aí, como é que faz? Eu não vou dar matrícula para o aluno? Não, não é assim que funciona. A escola tem que se organizar para atender esse aluno, ok? Então, o que envolve essa organização da escola? Professores das classes comuns e da educação especial, capacitados e especializados. Ou seja, os professores da classe comum, eles não são especialistas em educação especial. Por isso que eles precisam de formações para ajudá-los a trabalhar com esses alunos, ok? E tem que ter um vínculo com os alunos do AE, com os professores do AE, professores que são realmente da educação especial para ajudar os da classe comum, enfim, né? Precisa ser professores capacitados e especializados para atender também no AE e assim na classe comum. A distribuição dos alunos corretamente nas classes, né? Em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos da classe. Então, os alunos aprenderam a trabalhar, a estudar com as diferenças, nós todos somos diferentes. Mas nós falamos escola das diferenças, não é escola dos diferentes, né? Escola das diferenças aí, ok? E os alunos da classe comum precisam aprender a respeitar e vão estudar todos juntos, ok? E essa divisão deve ser correta entre as classes, porque assim, não pode haver essa discrepância. Uma professora vai trabalhar, vai ajudar a ensinar
5 alunos da educação especial que estão na classe dela da sala comum, ok? E a outra não tem nenhum. Não, tem que ter uma divisão. Um professor fica com um, outro fica com outro, outro do 2, outro 2. Então não pode ter essa discrepância. Vamos supor, 2 segundos anos. Um fica com 5 alunos e o outro não fica com nenhum, né? Então tem que ter um trabalho em equipe, tá? Dentro do princípio de educar para a diversidade, ok? Deve ter no currículo desses alunos, né? No currículo da escola, flexibilizações e adaptações. O currículo precisa ser adaptado. Por quê? Porque nós temos alunos da educação especial de diversas deficiências, de diversos transtornos. Então, eles não podem ser esquecidos, tem que ser trabalhado. Então, flexibilizações, adaptações curriculares, que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino, recursos didáticos diferenciados, processos de avaliação adequados. Então, assim, aí eles vão fazer qualquer atividade igual? Não, daí depende, né? Eles vão ser avaliados da mesma forma? Então, tudo isso tem que ser pensado, ok? Tem que ser tudo adaptado, adequado a cada deficiência, a cada aluno da educação especial. Em consonância com o projeto pedagógico da escola. Então, precisa estar no projeto da escola o atendimento desses alunos, como vai ser feito nas salas de aula. Respeitada a frequência obrigatória. Serviços de apoio pedagógico especializado, realizado nas classes comuns, ou seja, além do AEE que os alunos têm no contraturno, no horário de aula, tem que ter um atendimento também, um apoio também pedagógico especializado dentro do horário de aula. Além disso, o aluno ele tem direito a um especialista, né? Com ele na sala de aula. Não é a professora da sala regular a especialista. Ele tem um direito também, né? Que tem que procurar pelos direitos. Atuação colaborativa de professor especializado em educação especial, atuação de professores intérpretes das línguas, das linguagens e códigos. Então, por exemplo, precisa de Libras, precisa de Braille, né? Profissionais especializados. Atuação de professores e outros profissionais itinerantes. Disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, locomoção e comunicação. Ou seja, além desses profissionais especialistas na área que cuidam da parte de processo educativo, parte pedagógica, também precisa do apoio no sentido de locomoção, levar a cadeira de roda, levar até o banheiro, ajudá-los à alimentação, etc. Tá? Então, tem toda uma estrutura que precisa ser realizada. Serviços de apoio pedagógico especializado nas salas de recursos, né? Nos quais o professor especializado em educação especial realize a complementação, suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos, materiais. Ou seja, essas salas de recursos multifuncionais têm que atender a todos, então tem que ter todo o equipamento necessário, os materiais para atender. Condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, o protagonismo dos professores aí, articulando experiência e conhecimento com as necessidades e possibilidades. É uma troca, né? Professores da classe comum com os professores do AEE, né? Professores que dão apoio da educação especial, inclusive por meio da colaboração de instituições do ensino superior de pesquisa, a sustentabilidade do processo inclusivo, mediante a aprendizagem cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola, constituição de redes de apoio, a participação da família é muito importante, né? E de outros agentes, recursos da comunidade, ou seja, gente, não é um trabalho fácil, né? Mas eles precisam ser atendidos com qualidade, tá? Então tem todo o amparato aí. Temporalidade flexível do ano letivo. Não podemos esquecer que os alunos que não conseguem prosseguir nos estudos, eles têm direito à terminalidade específica de estudo, né? Os que forem provados conforme os especialistas, assim como aqueles de altas habilidades, eles têm o direito à aceleração de estudos, ok? Temporalidade flexível do ano letivo para atender
as necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas, né? Então, assim, tem toda uma flexibilidade. Então, não é, por exemplo, o aluno é deficiente e tal. É tudo igual? Não. Tem aqueles que a deficiência é mais grave, né? Tem aqueles que têm múltiplas deficiências. Então, é todo um processo. De forma que possam concluir em tempo maior o currículo previsto para a série etapa escolar, principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Atividades que favoreçam o aluno de altas habilidades, porque senão eles perdem o interesse, né? Aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares. Então, pode ser acelerado esses alunos superdotados, ok? No máximo até 2 anos, né? Em séries posteriores. Okay? Artigo 9. As escolas podem criar extraordinariamente classes especiais cuja organização fundamente-se no capítulo 2 da LDB, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para o atendimento em caráter transitório a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições de comunicação, sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos. Então, assim, gente, tem alunos que são diagnosticados aí que não podem estar, por exemplo, no convívio com outros. Tem esses casos mais específicos. Então, para esses casos específicos, tem que pensar numa outra forma, porque eles não podem, naquele momento, estarem numa classe comum. Por isso que eles falam caráter transitório, podem estar ali como podem não estar, eles podem não estar, mas depois melhorarem e poderem estar. Então, assim, quando se fala da educação especial, tem que tomar muito cuidado, porque cada caso é um caso, e eles têm direito a muitas coisas. Okay? No artigo 10, os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, que requeiram uma atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não consiga prover, porque às vezes a deficiência, o grau é muito intenso e daí a escola não consegue atender. Ela vai dar a matrícula, mas ela não consegue atender, né? Em caráter extraordinário, em escolas especiais, públicas ou privadas. Atendimento esse complementado sempre que necessário de maneira articulada por serviços da área de saúde, trabalho e assistência social. Então, muitos deles são encaminhados também, além do AEE, para outros serviços de apoio, tá? Outros serviços de apoio, ok? Mas cada caso é um caso e vai depender do diagnóstico, né? Do que realmente a pessoa tem, qual a deficiência. Então, cada caso é um caso. Recomenda-se às escolas e aos sistemas de ensino a constituição de parcerias com instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e estudos de caso ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos, com necessidades educacionais especiais, visando o aperfeiçoamento desse processo educativo. Ou seja, a escola pode fazer uma parceria com alunos, né? Ou com a própria instituição de ensino superior para fazer pesquisas com esses alunos, se eles estão se desenvolvendo, o que poderia ser feito para desenvolver. Ou seja, procurar parcerias para estar ajudando a todo tempo. Ok? Artigo 12. Os sistemas de ensino, né, mediante as leis de 2000 e 2021, de 2000 e 2001, devem assegurar acessibilidade dos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante, isso cai muito no concurso, eliminação de barreiras arquitetônicas. Então, se ele usa cadeira de roda, precisa da rampa, precisa do elevador, alguma coisa, né, para ele se locomover. Arquitetônicas urbanísticas de edificação, incluindo instalações, equipamentos mobiliários e transportes escolares, né?
bem como, isso já foi falado na diretriz geral, tá? Nas diretrizes gerais já foi falado isso. Bem como barreiras nas comunicações, provendo às escolas recursos humanos e materiais. Ou seja, as escolas devem prover tudo o que é necessário para atender esse aluno, né? Eliminando barreiras arquitetônicas, urbanísticas, qualquer tipo de barreira de comunicação. Então, tem que providenciar instalações, equipamentos, mobiliário para atender estes alunos. Assim como o transporte escolar que leva e traz esse aluno também tem que organizar. 13. Os sistemas de ensino, mediante essa ação integrada com sistemas da saúde, então educação, parceria com a saúde, deve organizar o AEE alunos impossibilitados de frequentar as aulas. Então, às vezes, o aluno, dependendo da gravidade, da situação, eles não conseguem ir para o AEE, né, frequentar as aulas, por conta de algum tratamento de saúde, né, ou de alguma internação que eles estejam e não possam, tá? Então, eles podem ser atendidos no hospital, eles podem ser atendidos na casa deles, é um direito, tá bom? Artigo 14. Os sistemas públicos de ensino serão responsáveis pela identificação, análise e avaliação da qualidade e da idoneidade, bem como pelo credenciamento de escolas ou serviços, públicos ou privados, com os quais estabelecerão convênios ou parcerias para garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais, observados os princípios de educação inclusiva. Todos os municípios, gente, podem fazer parcerias, tá? Com outras instituições. Então, por exemplo, aqui em Guarulhos, por exemplo, a prefeitura tem parceria com a PAI, que atende os alunos da educação especial e atende muito bem. Então, é feito um credenciamento, uma parceria, e a prefeitura disponibiliza a verba para que esse estabelecimento possa dar um atendimento ao aluno da educação especial. E assim várias fazem, né? Vários núcleos são abertos dessa forma, né? Com essas parcerias, são vários, ok? 15. A organização e operacionalização dos currículos escolares são de competência e responsabilidade das escolas, né? Dos estabelecimentos de ensino da escola, devendo constar de seus projetos pedagógicos as disposições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da educação básica que nós vimos, as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, assim, os municípios, os estados, vamos focar nos municípios, né? Porque é concurso para o município. Eles podem fazer leis complementares para ajudar, né? Desenvolver projetos para ajudar esses alunos. Pode? Não pode, tem que seguir as leis federais, as maiores, mas pode fazer leis municipais complementares aí, tá? Leis orgânicas do município para dar o atendimento, melhorar o atendimento, enfim, né? Criar projetos, programas, eles podem, ok? Podem sim. Tudo que for a favor para ajudar, gente, eles podem fazer. No artigo 16, é facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas nos artigos 24 e 26 da LDB, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla que não apresentar resultados de escolarização, terminalidade específica de estudo. Isso eu já falei, desde a LDB eu falo isso. Os alunos que for provado que eles não conseguem continuar os estudos, é dado a terminalidade específica para eles. Eles recebem o certificado, ok? Com histórico, tudo bonitinho, descrito lá as competências até onde ele chegou, ok? Assim também, o encaminhamento devido para a educação de jovens e adultos e para a educação especial, tá bom? Então, tudo vai depender aí da situação, ok? 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais,
mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando para qual com a colaboração do setor responsável da educação especial, né? Então, assim, o aluno da educação especial, ele pode ter a terminalidade específica de estudo, ele pode, por exemplo, frequentar a EJA, né? Tudo vai depender. Ele pode ter uma educação profissional, ele pode ser encaminhado para o mercado de trabalho. Então, tudo vai depender do atendimento, né? Do foco, tudo vai depender do estímulo, da motivação que ele vai ter. Ele consegue chegar a muita coisa, tá? Muita coisa aí. Depois, 18, deixa eu ver até onde vai para vocês, tá certo? 18. Cabe ao sistema de ensino estabelecer normas para o funcionamento das suas escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados. Então, deve ser dado formação aos professores da sala comum, mesmo que o professor seja da educação especial, continuar, né, dar uma formação continuada. Os professores do AEE precisam estar em constante atualização e formação, ok? E com base nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de docentes da educação infantil, fundamental, quem só tem o magistério, ok? Enfim, até os professores de nível superior precisa ser visto isso na graduação do professor, na formação de graduação, quando ele vai, por exemplo, fazer pedagogia, tudo isso tem que ser trabalhado, estudado sobre educação especial, tá? Depois, no artigo 19, essas diretrizes, né, que envolvem todas as etapas e modalidades da educação básica, se estende à educação especial, uma diretriz específica. Então, foi feito, já lá nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, já é falado da educação especial. Porém, teve a necessidade de fazer uma específica para a educação especial, tá bom? Que é essa daí. No artigo 20, esse processo de implementação dessas diretrizes pelo sistema de ensino caberá às instâncias educacionais. Ou seja, essas diretrizes são enviadas, né? É para uma coisa específica? Não, para todos. União, que é federal, estados, Distrito Federal, municípios, né? Que trabalham em regime de colaboração também para atender esses alunos, ok? Estabelecimento de referenciais, que essa diretriz é um referencial, normas complementares, políticas educacionais, então tudo que venha para a melhoria do atendimento a esses alunos, ok? No artigo 21, a implementação dessa diretriz será obrigatória a partir de 2002. Então, essa diretriz teria que estar funcionando a partir de 2002, porque essa resolução foi feita antes, né? Mas a maioria das escolas se adaptaram aí, algumas ainda precisam se adaptar, outras precisam melhorar, mas, né, obrigatoriamente já precisava estar acontecendo desde 2002, tá? Então, essa resolução entrou em vigor, né, a partir da publicação, tal, ok? Essa publicação foi feita no final, né, em 31 de dezembro de 2001 e 2002 já teria que estar funcionando. Então, aqui é um apanhado geral dos direitos, né, dos alunos da educação especial, ok? Aí, quando nós formos entrar na legislação municipal de São Paulo, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar os projetos, as ações que a Prefeitura de São Paulo faz com os alunos da educação especial. Eles fazem muita coisa, tá? Daí, quando a gente entrar, vocês vão ver como eles chamam os programas, como que eles falam a respeito do AEE, como que ficou essa área, tá? Como eles atendem os projetos deles na Prefeitura de São Paulo, tá? Logo mais a gente vai falar aí, quando entrar, logo a gente vai entrar na legislação municipal. Bom, gente, uma boa noite para vocês.
Até a próxima aula. No dia 2, que vai cair no feriado, nós não teremos aula ao vivo, porém eu vou enviar para vocês um simulado só de diretrizes, tá? Um simulado, eu vou enviar, no dia seguinte eu mando o gabarito para vocês, tá? Como não vai ter, para vocês não ficarem sem a aula, então eu vou mandar esse simulado, tá bom? Mas não será um simulado gravado, tá? Não será um simulado gravado. Será um simulado, eu vou mandar o PDF do simulado, vocês vão treinar as questões sobre diretrizes, tá? E depois no dia seguinte ou no mesmo dia, né? Como vai ser feriado, vocês vão estar em casa, às vezes muita gente quer fazer durante o dia do que à noite. E daí depois, no final do dia ou no dia seguinte, eu envio o gabarito para que vocês possam treinar. Lembrando, todos esses simulados que são dados durante as aulas são simulados para ir treinando. Não se esqueçam que no final do curso nós teremos os treinos oficiais, tá? Aí nos treinos cai tudo, toda a legislação federal, municipal, né? Os autores, tudo conforme a bibliografia, tá bom? Uma boa noite para vocês, até a próxima aula e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, eu não vou estar, não estou ao vivo, mas eu vou deixar meu celular ligado, tá? O que vocês precisarem, vocês podem me chamar no celular, tá bom? Eu vou deixar o WhatsApp ligado aí, tá bom, gente? E a próxima aula ao vivo será no dia 4. No dia 4 a gente já vai começar com não faltem, né? Vamos focar no município de São Paulo, nas leis municipais, a partir do dia 4, que é quinta-feira, tá bom? Um abraço, boa sexta, bom final de quinta, bom feriado aí pra vocês, final de semana, pra quem... Bom descanso para vocês. Eu vou trabalhar direto, né? Só vou descansar no domingo mesmo, dar uma descansada. Mas enfim, um beijo aí, o que vocês precisarem é só chamar, tá bom? Até mais.